Então, a questão da soja é interessante até. Porque a soja, assim como um montão de alimentos, tem um negocinho que a gente chama de fitoestrógeno. O que é isso? Tem um endoestrógeno. Estrógeno é um dos hormônios femininos junto da progesterona. Então, o endoestrógeno faz as ações hormonais dentro do próprio corpo. Em plantas e outras coisas, temos o que é chamado de fitoestrógeno. Fito por causa de planta, que é um composto químico que tem a estrutura química dele, quando você vai pegar a estrutura química daqueles risquinho, aqueles pentágonos, coisa assim tal, que é muito semelhante ao estrógeno natural. E dentro do nosso corpo, ele consegue fazer algumas ações, assim, dependendo da quantidade. Aí, Aham. quando fala nesse negócio da soja, ele tem uma coisinha chamada de isoflavona. É o nome do fitoestrógeno da soja. Tem diversos compostos que tem os endos e tem os fitos. Um exemplo disso é o próprio canabinoide, uma substância que está na maconha. A gente tem o fitocannabinoide, que é o que é da maconha, e temos o endocannabinoide, que é o canabinoide que o nosso próprio corpo produz. O fito é de planta e o endo é o corpo que produz? Exato, endo de sistema endócrino. Ah, Aí, no geral, se separa em duas coisas, né? Que é o endo e o xeno. O xeno é tudo que vem de fora. E o endo é tudo que vem de dentro. mas tu falou que no caso, o fito, ele traz tu falou que ele traz uma modificação. Que modificação seria essa que ela produz, essa substância? Não é notificação. Ah, Ele consegue ativar um receptor. Tudo no isso. nosso corpo é mediado por ativar um receptor e desativar um receptor. E como a estrutura química é igual, ele consegue se conectar ao receptor de estrógeno e, dependendo, modular alguma coisa. E no caso do fitoestrogênio, como ele. Porque o composto químico, se você for lá olhar os desenhos, né? E tudo mais que a galera faz, é Mas, igualzinho o né? estrogênio. E o estrogênio, ele é um hormônio feminino. Exato. Isso que ele libera nos receptores não seria também uma coisa parecida com o estrogênio? Não se tem muito estudo que afirma que vai causar ou que não vai causar. O que a gente tem é que, mesmo que você vá coma muita coisa que tem fitoestrógeno, no caso de soja, espinafre, ah, romã, cenoura, essas coisas assim, não vai ter nenhuma repercussão no sistema masculino. Pois, por exemplo, tem um estudo de 2010, que é uma meta-análise. Os Uhum. estudos científicos, depois eu explico, tem uma cadeia, uma pirâmide de validade. A meta-análise é o que está no topo. E vai pegar todos os artigos científicos sobre aquele negócio e analisar os resultados de maneira quantitativa, os números. Mas não, a meta-análise de 2010 a gente consegue expor que no homem o consumo de soja, nem coisa que tem isoflavona, não altera substancialmente a concentração de testosterona. E por não alterar essa concentração de testosterona, não vai impactar em contagem de esperma e nem coisas desse tipo. Porque não é só soja que tem, né? Fitoestrogênio, no caso. São grãos em si, correto? Não, diversas coisas tem. Aham. Tem a soja, tem linhaça, um grão de trigo, a aveia, a cevada também tem, feijão, lentilha, inhame, arroz. Ó, você vê, é coisa que a gente todo dia consome aqui no Brasil. O café também tem um pouco. E até o uísque tem, O dependendo do uísque tipo de tem? uísque. Até o uísque tem. Eu acho que é o bourbon. O bourbon é o tipo de uísque que tem fitoestrógeno na sua composição, se você for analisar. Pô, legal. Então, no caso, comer esse tipo de alimento que possui fitoestrogênio não é estrógeno. Eu não sei se é fitoestrogênio ou É a estrógeno. mesma coisa. Ah, então Mesma tudo bem. coisa. Estradiol, estrógeno, estrogênio, mesma coisa. Então, esse tipo de alimento que contém isso não é prejudicial para a saúde. Bem, na Ah, medicina, né, não pode se falar não e sim. É ser o depende. uhum. Mas quando tange, né, a questão de fitoestrogênio, que tem que estar presente lá, não tem nenhum indício que, que diga que eles vão impactar a saúde do adulto. Mas quando a gente pega para olhar nas crianças, aí a coisa começa a mudar um pouquinho. Porque em criança, já tem alguns estudos que indicam que nos meninos eles estão ligados a... Eles podem, de alguma maneira, não se sabe muito, está pesquisando nesse exato momento, eles podem estar ligados a um processo de um pouco de redução da fertilidade. Mas estágios bem precoces. Bem precoces. É mesmo?
E em meninas, como é um fitoestrogênio, estrogênio exógeno, é ligado a um processo de puberdade precoce, porque está um estrógeno que está aumentando a quantidade de antes, e devido a isso pode fazer que o ciclo hipotálamo, hipófise e gônada, que é o ovário, comece a estabelecer um vínculo lá que leva a um processo de puberdade precoce. E o que puberdade precoce causa na criança? A puberdade é o momento que a pessoa tem um estirão, que cresce, cerca de 10 a 13 centímetros, no caso da mulher, se não me falha a memória. E devido a isso, quando tem esse tipo de estirão, quando acontece precocemente a puberdade, você vai ter que a criança vai atingir a altura máxima antes, ficando um pouquinho mais baixo. Ah, Tem, tem estudos que indicam isso. então o problema imediato para a criança consumir esses alimentos com fitoestrogênio é por conta desses estudos mais recentes. Mas esses estudos ainda não foram verificados, eles ainda estão sendo feitos, é isso? É, Ainda estão em primeiro andamento. se estabelece que pode ter alguma causalidade. É o que eu tô falando. Pode estar ligado a isso. Porém, precisa, né, continuar estudando e acompanhando ao longo do prazo, do tempo, essas crianças para verificar se é isso mesmo ou outras coisas. E tem muita coisa que pode influenciar o crescimento da pessoa. Muita. Fatores, né, tanto genéticos, que ele nasceu, quanto fatores externos. Alimentação, o peso ao nascer, tamanho ao nascer. Tudo isso pode influenciar tudo no geral dessa criança. Mas será que a alimentação, no geral, atualmente, né, depois que a gente veio da época dos industrializados e tal, não tá prejudicando, por exemplo, as mulheres vão lá e comem alguma coisa que seja industrial, por exemplo, e tem alguma substânciazinha ali, algum conservante, alguma coisa, e isso acaba prejudicando a criança que vai nascer e aí ela já come, por exemplo, cereal radical, sabe? Essas coisas, sabe? E isso acaba desregulando algum processo hormonal da criança. Sim, indica questões nesse sentido. Porém, em contrapartida, tem estudos que indicam bom, antes de explicar isso tudo, vou explicar mais ou menos como funciona a puberdade. Para a puberdade acontecer, a genética é muito importante, mas a genética por si só não é nada. Para a puberdade acontecer, é necessário que a criança seja, primeiro, bem nutrida. Por que motivo ela precisa ser bem nutrida? Porque hormônios são produzidos a partir de nutrientes. O estrogênio, a testosterona são hormônios lipofílicos. Isso é o quê? Que são produzidos a partir de colesterol, a partir de gordura. Então você precisa de gordura para produzir isso. Precisa de zinco, ferro, diversas outras coisas para fazer toda a cadeia para permitir que esses hormônios sejam produzidos. E antigamente, a verdade era sempre muito mais para frente. Depois dos 13, assim. Por que motivo? A gente não tinha tanto acesso a tantos alimentos. E hoje em dia, estudos constataram que quanto melhor é a nutrição, vai aumentar o quê? Crescimento corporal, aumento de peso, deposição de gordura. O que vai facilitar que o processo de puberdade ocorra mais cedo. É uma contrapartida. Pode ser devido a essa exposição a esses hormônios? Pode. Mas antigamente se expõe também a fitoestrogênio. E era mais tardio. E hoje em dia, quando melhorou todo o panorama, que aumentou essa taxa de puberdade precoce. Aí tem esses dois pontos. E até o momento estão tentando descobrir o que é. Quer dizer que justamente por a gente estar se alimentando melhor, é por isso que tá vindo esse efeito colateral da puberdade mais cedo. Também. Entendi. Interessante. Uma outra coisa interessante sobre a puberdade, que estudos também comprovam, ao menos por agora, que a exposição à luz do sol também é relacionada. Pessoas que se expõem mais à luz do sol têm a puberdade mais cedo. Pessoas que se expõem menos. Eu quero que tu veja esse vídeo e você me diga o que você achou. Vamos ver. Rapaz. E aí? Então, quando a gente vai estudar farmacologia, que é a ciência dos fármacos, que são os remédios, a gente tem algo chamado de farmacocinética e farmacodinâmica. A farmacocinética, se não me falha a memória, é a ciência que vai estudar o trajeto que esse fármaco faz no nosso corpo. Ou seja, primeiro tem a via de administração. Se é para-enteral, isso é o quê? Aplicação, que não passa pelo intestino. Enteres, que é o intestino. E a enteral, que é a administração oral, que você
come lá o comprimidinho. Aí, depois dessas vias de administração, a gente tem a absorção. A absorção é como que a droga vai ir chegando na corrente sanguínea. Para ser absorvido, a gente passa por um primeiro metabolismo, um metabolismo de primeira passagem. E os remédios, que todo o sangue, assim, tudo que é absorvido do nosso intestino, vai pelas vias hepáticas até chegar no fígado. E lá no fígado ele é primeiramente metabolizado. Um monte de remédio precisa passar no fígado para ser o remédio propriamente dito. Ou seja, administrado o que nós chamamos de pró-fármaco, e para virar fármaco tem que passar no fígado. É o caso da prednisona, que é o cortisol, o corticoide. A prednisona não tem efeito. O que tem efeito é prednisolona. Então o fígado transforma em prednisolona. E depois disso tem a distribuição, que esse remedinho vai ir pelo corpo todo e vai fazer seu efeito. Alguns têm mais afinidade a um certo local, outros têm mais afinidade com outro. Isso varia muito. Aí depois da distribuição, o remédio fez o efeito, ele faz o quê? Ele tem que ser excretado. Para ser excretado, ele tem que ser biotransformado. Por que ele tem que ser biotransformado? Porque as maneiras que a gente tem de excretar são baseadas em água. Precisa sair no meio da água, que é a urina, por exemplo, uma das vias de excreção. E para sair na urina tem que ser hidrossolúvel, senão não consegue passar lá no néfron e volta de volta para o nosso corpo. Aí ele vai lá para o fígado, onde vai sofrer a primeira fase, que vai ser oxidado, reduzido, vai sofrer hidrólise. Isso é o quê? Vai adicionar um montão de cadeias OH na sua forma química. Aí tem a fase 2, que vai ser conjugado com ácido glicurônio, não sei o nome certo, para poder ser preparado para excreção, que é o processo final. A excreção é tudo que vai sair. Fármacos hidrossolúveis não precisam passar na biotransformação para poder sair de maneira fácil. Enquanto que os que não são, passam por aquele processo para ser excretados. Aí pode se excretar por diversos locais. Os pulmões, pelas fezes, pela bile, que é um ácido produzido lá no fígado, estocado na vesícula biliar e liberado, ajuda nesse processo de emulsificação de gordura, coisa assim. As fezes, o suor, lágrimas, salivas, o leite materno em alguns casos, e a urina. Então, quando tem esse vídeo falando que sai na urina, é verdade, sai na urina. E assim como diversos outros fármacos também vão sair lá na urina. Tanto que alguns estudos indicam que, sim, de fato, na nossa água vai ter esses compostos. Vai ter, né, o estrógeno e coisas do tipo. Também vai ter a progesterona, que é o outro hormônio feminino. Vai ter colesterol. Vai ter androstano, que é bastante similar à testosterona. Vai ter dipirona, vai ter cafeína, paracetamol. Tem diversas coisas. Por esse motivo é filtrado. Lá no processo de filtragem, a gente faz o processo para filtrar todos esses compostos para eles ficarem em níveis bastante pequenos para que não afetem de maneira bastante adequada a pessoa que está consumindo essa água. Então esses compostos existem, estão na água, mas é em quantidade tão pequena que não vai afetar. Sempre está no limite que é aconselhável de estar. Eu acho que é a Anvisa ou a Inmetro que decide isso. Sempre vai estar inferior àquilo. E no Brasil, boa parte da população, uma porção considerável da população prefere tomar água mineral do que a água direta da torneira. Mais ou menos. Mais na região sudeste, assim, no sul, diversos que enfrentam esses problemas com qualidade de fornecimento de água, tem essa preferência de comprar um galão de água, beber da garrafinha, do que beber na torneira. Então, não causa esses problemas que a mulher falou. E sobre a questão de os homens estar bebendo essa água, que é cheia de estrogênio, está fazendo eles ficar mais afeminados, isso não faz muito sentido, não? Porque nessa mesma água está cheio de androstano, que é a mesma coisa que testosterona. Eu não tô ficando mais macho. Tem dipirona. A pessoa continua com dor de cabeça, com febre. Tem ibuprofeno, continua. Tem o levonorgestrel, é utilizado na pílula do dia seguinte. E ainda assim as pessoas engravidam. Claro, eu tô fazendo a comparação esdrúxula, né? Porque não tá em dose para fazer esses efeitos que eu tô mencionando. Mas é mais ou menos assim. Teve um viés, assim, nessa fala dela. Mas não é preocupante a gente ter um monte dessas coisas na água? Ou de fato não importa muito se a gente tomar em pouca quantidade? Não importa, assim, só, tá de boa. Então, se é preocupante, idealmente, no mundo ideal, nossa água teria água.
e mais uns aditivos para ela não ser contaminada por bactérias. Tem um certo grau de preocupação, porém, não tem nenhum estudo, nada indicando que eles afetem de maneira bastante expressa, assim, a nossa população. Não muda em nada o funcionamento de glândulas, nem nada. Então, não tem por que se preocupar. Tem uma polêmica que aconteceu com a Subway, que ela foi acusada de usar uma substância, deixa eu ler aqui, chamada azodicarbonamidem, não sei. E Asa de carbonamida, em português. isso, e falou que isso era utilizado pelo menos em plástico e em material de, sei lá, yoga ou coisa do tipo. Isso tá em comida processada lá do Subway e também no McDonald's, também foi encontrado um negócio assim. Sim. Essas comidas processadas, elas fazem mal por conta de que elas possuem muita caloria, enfim, muitas coisas que vão acabar te deixando mais gordo, né, obeso, mas é um perigo para a saúde, principalmente por conta desses outros aditivos químicos que ela tem. Nesse caso, já existe algum estudo mostrando que esse tipo de comida tá fazendo mal ao sistema reprodutório masculino ou feminino, deixando a pessoa mais infértil e tudo mais, coisa do tipo? A azodicarbonamida é uma substância química que tem duas funções principais. Tem essa função como aditivo alimentar, né, que o aditivo alimentar vai fazer o quê? Clarear a farinha, condicionar certo tipo de massa, certo? E tem a função secundária dela, que é agente expansor. Como agente expansor, ela ajuda muito na produção de plástico. Por que motivo vai ajudar na produção de plástico? Você vai adicionar a substância, vai ter aquela espuma de plástico grandona que vai expandir esse polímero e vai ajudar nessa produção, tanto de plástico, corpo sintético, trazendo para o Brasil na produção do PVC. O policloreto de vinilo utiliza bastante da azodicarbonamida. E já como aditivo alimentar, ele é aquele agente clareador de farinha, que vai deixar a farinha mais branquinha. É bem simples o que ele vai fazer. É tipo um corante, então? É semelhante ao uso como corante, prolongar a vida de alimentos, também pode ser utilizado para isso, creio eu. Como a gente tem esse composto, a gente tem diversas agências reguladoras que vão ir regulando para ver se isso é seguro ou não para consumo. Em alguns locais é proibido, como é o caso da União Europeia, no Japão e na Austrália. Lá já em Estados Unidos, no Brasil, a China também, creio eu, ela é utilizada em uso alimentício. Na União Europeia, você só pode utilizar ela como um melhorador de plástico. Para alimentos não é muito recomendado. E no Brasil e nos Estados Unidos você pode utilizar como um aditivo alimentar em certas doses que são estritamente controladas. E como é o caso dos alimentos, ela está composta na melhoração de farinha, coisas desse tipo. Vai fazer o pão inchar, ficar mais mole, coisas do tipo. Mas quando você chega a consumir, você não está consumindo azodicarbonamida. Ela já foi quebrada lá no processo de tratamento da farinha. Você está consumindo uma coisa chamada que é biureia. Biureia. Você pode falar, mas isso é semelhante à ureia que o seu corpo produz. Mas só tem esse nome por ser semelhante mesmo, mas não é a mesma coisa. E essa biureia é facilmente excretada para o nosso organismo. Ou seja, não chega a fazer mal. Entra e sai. Entendi. Mas para que isso aconteça, é necessário que seja nas doses controladas. Porque além da biureia, esse composto ele também produz a semicarbazida. E a semicarbazida é um composto que é perigoso, porque alguns estudos indicam que ele é responsável por si só pelo aumento da probabilidade da pessoa ter câncer, certos tipos de câncer. Porém, E isso na comida de fast food? Nem na fast food, não, na panificação em geral. Entendi. Ah, panificação, entendi. Tá na farinha. Aí comida de fast food que tem pão, essas coisas, farinatos, massas, pode estar relacionado à presença da azodicarbonamida. Mas, atualmente, a FDA, toda vez que alguém vai se dar a questão de o remédio é aprovado ou não, se a comida pode ou não ser utilizada com certo tipo de aditivo, tem a FDA, que é uma agência americana, a Food and Drug Administration, que vai fazer um montão de pesquisa para ver se alguma coisa pode ser liberada ou não. E sobre a eita, esse nome é difícil, né? A azodicarbonamida, ela postulou que quando se encaixa nos limites seguros, seu uso não é relacionado a efeitos malignos, maliciosos, no geral. Porém, tem risco comprovado. Os trabalhadores que inalam essa substância, geralmente lá no processo de processamento do plástico, pois a inalação
dessa substância pode causar problemas nas vias respiratórias. E um processo semelhante que acontece com quem trabalha em minas de carvão, com serralherias, em empresas de granito, em pedreiras, né? Uhum. Que pode acabar causando um grupo de doenças de vias aéreas inferiores e superiores, assim. Por que motivo? Porque a ácido de carbonamida é uma substância que pode irritar as vias aéreas. Tanto que, em alguns casos, assim, já tem uma correlação entre a utilização dessa substância com asma, uma asma eosinofílica, que é uma asma de origem alérgica. A remoção que o Subway e diversas outras redes de fast food fizeram, hoje em dia a gente já sabe que foi mais nem por questão de fazer mal, mas foi por questão da imagem que gerou, né? Que quando surgiu isso lá para 2014, 2013, por aí, pô, tem um negócio que faz tapete de yoga, né? Aqueles tatame, na comida que você tá comendo. Aí começou a crescer uma bola de neve, que é igualzinho o conceito de meme que o Richard Dawkins, acho que o Richard Dawkins cunhou, que é alguma coisa que é criada e você não consegue ter controle sobre aquilo. Aí foi crescendo, até essas redes de fast food começaram a levar processo por causa daquele negócio, sem sentido algum, e acabaram resolvendo tirar por questão do marketing negativo que teve aquilo. Tanto é que até hoje, ontem eu fui no Subway e tinha lá um monte de plaquinha dizendo, nossas comidas não tem, aí falou lá o que não tinha. Com relação a gente proteger, então, no caso, a testosterona naturalmente falando. Se tem algumas outras coisas interessantes aí? Os níveis de testosterona, a gente tem que ter em mente, como assim os níveis de todos os hormônios, depende que do seu corpo está funcionando de maneira adequada. Uhum. E para o corpo funcionar de maneira adequada, você tem que se alimentar de maneira adequada, descansar de maneira adequada, se exercitar de maneira adequada. Ao fazer isso, esses níveis de hormônios tendem a naturalmente aumentarem dentro dos padrões fisiológicos. No nosso corpo, a gente tem eu já até mencionei, que é o eixo hipotálamo, hipófise, glândula, que é qualquer glândula endócrina. Glândula endócrina é aquela que produz hormônios, com substâncias secretadas na corrente sanguínea. Aí, no caso da testosterona, é o eixo, né, hipotálamo, hipófise, testículos, né, que são responsáveis pela produção de testosterona. As células de Leydig, se não me falha a memória. E para que esse eixo hormonal ele fique bastante expresso, bastante funcionante, vai ter lá praticar atividade física. Por que motivo? Prática de atividades físicas geram estímulos de feedback para que esse eixo comece a produzir mais testosterona. Além de praticar atividade física, deixar de ser sedentário, reduzir um pouco o seu nível de gordura corporal, aumentar a massa magra. Só isso aqui você vai reduzir 50% do risco de chance da sua testosterona cair, que é algo que acontece naturalmente com as pessoas acima dos 40 anos. Vai ficando mais velha, a testosterona vai caindo um pouquinho os seus níveis fisiológicos de testosterona. Além disso, a alimentação é muito importante. Para perder peso, você tem que ter uma dieta saudável. E a dieta saudável, por si só, ela é benéfica para aumentar também esse nível de testosterona. E para ser saudável, você tem que evitar ao máximo as comidas processadas, fast food, né? Aí você vai consumir que tipo de alimento, você pode perguntar. Alimento rico em zinco, feijão, iogurte, arroz integral, essas coisas tudo aumentam a produção de testosterona natural do nosso corpo. Ou seja, o que o zinco vai fazer? O zinco vai fazer que a testosterona fique testosterona por mais tempo. Porque no ciclo natural da testosterona, a testosterona do nosso corpo, ela acaba virando estrogênio. Ah, é? A testosterona, ela vira estrogênio. E na mulher acontece o contrário. Por estrogênio existir, ele antes é testosterona. Então, a testosterona, ela é uma versão downgrade do estrogênio? Não entendi. O estrogênio é a versão upgrade da testosterona. Porque na sua atividade ele vai acabar se tornando, né? Estrogênio em uma certa parte, tendo aromatizado. Que é o nosso processo que a gente chama. Aromatizado, você fica mais cheiroso? Não. Tanto que quem é da maromba fala que quando a pessoa começa a tomar muito hormônio e começa a crescer umas tetinhas, Ah, sim. é porque ele aromatizou. Entendi. A ginecomastia. Isso acontece por quê? Tem uma enzima no nosso corpo chamada de aromatase. Transforma a testosterona em estrogênio.
É natural. Age mais na mulher do que no homem. Aí na mulher, lá no ciclo reprodutor, primeira fase do ciclo, que é a fase secretora no útero e a folicular no ovário, vai ter seleção de um montão de folículos lá, e esses folículos eles vão na sua teca, que é uma parte do folículo, a parte mais externa, vai produzindo estrogênio. Estrogênio não, perdão. Vai produzindo testosterona. Aí essa testosterona vai mais para o centro, numa parte que a gente chama de granulosa, que vai produzindo que vai transformar a testosterona, através da aromatase, em estrogênio, estradiol, estrógeno, né? Nesse processo todo. Ou seja, consumindo, né, esse zinco, você vai fazer que a testosterona ela fique mais tempo testosterona. Uai, mas Pedro, não tem algo prejudicial a testosterona do meu corpo virar estrogênio? Não, tem algo benéfico. E só através disso, seu osso vai receber o cálcio, o nível de cálcio importante. Só vai crescer por causa desse processo, a testosterona transformando estrogênio nos ossos. Então, desse jeito que você vai ajudar também no processo de maturação cerebral. Então, é importante que isso ocorra. E o zinco vai fazer com que a testosterona fique mais tempo como testosterona. Conseguindo, a gente tem a vitamina A, que também ajuda, e tem vitamina A. Tudo que é amarelo. Tá um pouco amarelado assim, tem vitamina A. Vitamina D também é muito importante. Aí você vai consumir o que para ter vitamina D? Ovo, sardinha também ajuda um pouco. Se expor ao sol diariamente, não ficar intocado dentro do quarto. Pelo menos 1 hora no dia. Mas é para se expor no horário que o sol não tá forte. Tentar evitar se expor das 11 horas da manhã até as 4 da tarde. Porque ninguém quer também, ninguém tendo queimadura, tendo risco de ter melanoma e coisa do tipo. Evitar açúcar também é muito importante. Níveis elevados de glicose no sangue estão relacionados à redução da testosterona. Por que motivo? Quando aumenta a glicose, aumenta a insulina. E a insulina é um fator que abaixa a testosterona. Tanto que tem estudos que indicam que a testosterona baixa uma porcentagem, eu acho que de 10%, não sei, certo? Depois você beber algo que é muito rico em açúcar. Você bebeu muito açúcar e a testosterona baixa para cima da insulina. E é temporário, tá? É temporário essa quebra que acontece. Ter boa noite de sono. Como que você vai ter um eixo hormonal bem estabelecido se você não dorme direito? Dormir umas 8 horas vai fazer o quê? Que seu corpo, além de relaxar e descansar, produzir mais esses hormônios. Pessoas que dormem pouco apresentam queda de testosterona. E além disso, é controlar o estresse. Estresse aumenta a produção de outro hormônio, que é o cortisol. É o hormônio que te acorda. É o hormônio que te acorda e te faz dormir. Tem um pico de cortisol lá nas 6 da manhã, que é a parte da manhã que você vai acordar. E o nível mais baixo de cortisol tá lá por volta das 10 da meia-noite, que é a hora que você vai dormir. E esse cortisol, ele vai, né, reduzir o processo de lipólise, que é queimar essa gordura, vai aumentar a lipogênese, que é o quê? Produzir a gordura. E ao fazer esse processo, vai fazer o quê? Vai aumentar a gordura corporal. Isso ocorre em quem? Pessoas mais sedentárias. Ou seja, volta naquela questão da atividade física. Se você controlar o seu estresse, por meio dessa atividade física e coisas afins, você vai reduzir essa produção de cortisol, ou vai alinhar o ciclo do cortisol, junto com a boa noite de sono, e vai alinhar o que nós chamamos de ciclo circadiano, que é o ciclo de acordar e dormir da pessoa, e vai reduzir esse cortisol e aumentar naturalmente a produção de testosterona. Outro ponto é reduzir álcool. Reduzir o álcool. Além de aumentar a testosterona, você vai estar prevenindo-se contra câncer e temos também evitar o tabagismo. E o tabagismo também é relacionado à queda de testosterona e coisas do tipo. E finalizando é controlar, né, o uso de medicamentos. E alguns medicamentos, como por exemplo, esteroides, bomba, durateston, nandrolona, essas coisas, vai fazer seu corpo produzir menos testosterona, porque você está injetando ela pronta. Então, evitar essas coisas, tanto que é proibido oficialmente pelo CFM, que o médico receita isso por propósito estético. Esse ano, o primeiro semestre que fez a proibição. E de outros remédios temos os opioides, que são utilizados no controle da dor, geralmente dor mais intensa. Fazendo todas essas medidas de controlar os medicamentos, evitar tabagismo, álcool, controlar o estresse, dormir bem, evitar açúcar, controlar a alimentação no geral, praticar exercício físico, perdendo peso e aumentando sua massa magra, você naturalmente vai fazer o seu corpo alinhar esse ciclo e produzir mais testosterona um pouco, aumentando seus níveis de testosterona de maneira natural. Quer dizer então que o álcool ele pode ele dá câncer. A questão do álcool é bem dicotômica. O consumo de qualquer dose de álcool
relacionada com a ocorrência de câncer, Uhum. qualquer dose. Porém, pessoas que consomem, e homens que consomem até 3 drinks por dia, que é 30 gramas de álcool ao dia, e mulheres que consomem metade disso, o indicado é sempre um drink por dia, tem algo que nós chamamos de melhora do seu risco cardiovascular, que é o risco de você ter uma doença cardíaca maior, infarto, AVC, tromboembolia cerebral, essa coisa desse tipo, em 10 anos. Ou seja, o consumo de qualquer dose de álcool causa câncer, mas o consumo de doses baixas de álcool previne infarto e AVC. E tem essa dicotomia. 3 doses? 3 drinks. 3 drinks. Os 3 drinks a gente quer dizer o quê? 30 gramas de álcool para homem e 1,5 gramas de álcool para mulher. 1,5? Isso, para mulher. De 30 para 1. Não é 30, não, é 3. Ah, tá, tudo bem. Unidade de medida no meu pote, não. Se a gente tem algum caso, se isso é pertinente, se isso é comum na indústria científica, as empresas contratarem para fazerem estudos e elas pedirem alteração positiva. E justamente por conta do cientista às vezes ser um novato e tá querendo fazer carreira e não quer decepcionar o primeiro cliente, sei lá, que pede um estudo para ele acaba abrindo mão, né, da questão da ética para poder fazer esse tipo de trabalho. Isso é recorrente? Tem algum órgão fiscalizador? Como é que a gente pode confiar, por exemplo, na Anvisa, que ela vá fazer um trabalho de fiscalização ok, sem haver esse tipo de corrupção dentro da indústria e dos cientistas? Isso acontece. Uhum. É o que a gente chama de viés, né? Uhum. Que o observador ser contratado para a empresa lá para fazer tal pesquisa e falar assim, tenta fazer de um jeito que a pesquisa fica parecendo melhor. Porém, na comunidade científica hoje em dia, um artigo ele só vai ter uma validade extensa, de fato, quando ele passa por um processo que a gente chama de revisão por pares. Que é quando pega um montão de cientistas daquela área, de todos os lugares do mundo, para verificar se o que ele está falando ali é verdade e se tem ou não algum tipo de viés, de tendência para puxar sardinha de companhia. Hoje em dia, se eu for pegar artigo a respeito de fármacos, de remédio, a grande maioria é patrocinado pelas indústrias farmacêuticas. A grande maioria. Aí você vai pegar no finalzinho do artigo, terminou a conclusão, a discussão, vai ter lá umas páginas gigantes assim, falando que cada membro daquela equipe não tem nenhum viés assim, de pesquisa, nem nada do tipo, prejudicou no andamento daquilo, nem tem nenhuma conexão além da pesquisa com aquela empresa, coisas desse tipo. Tanto para prevenir que a comunidade científica pense que aquele artigo tem um viés. Sim. O órgão regulador, ele não vai sofrer desse viés. Ele vai sofrer pressão das empresas tentando aprovar aquele negócio. No lobby. Mas no Brasil, a gente tem casos assim que ocorrem de liberar, mas geralmente libera para não na pessoa, não no ser humano, mas para uso na agronomia, coisa do tipo. Que o lobby do agronegócio aqui é forte. Sim, né? Aí já é achismo, não é eu falando de ciência, não. Mas quando envolve o ser humano, a pesquisa é bastante forte antes de liberar qualquer coisa. E geralmente segue uma ordem. Se o FDA lá nos Estados Unidos não liberou, a maioria do mundo não vai liberar também. Para ser liberado lá é um processo tão difícil, mas tão difícil, que segue meio que em cadeia. Mas sim, as empresas atualmente, elas são quem faz as pesquisas científicas e algumas tentam manipular essas pesquisas. A gente tem algum caso recente? Do Covid mesmo, quando estourou. No Covid, quando estourou, pessoas não sabem de nada. Não sabem de nada sobre aquilo, então vai fazer o quê? Vai pesquisar. Aí começaram a pesquisar para ver o que dá certo e o que não dá certo. Então a gente teve diversos tipos de vieses durante isso. Por exemplo, pessoas que pegavam uma amostragem muito pequena para avaliar uma causa e consequência, para dar a um certo medicamento uma eficácia que ele não tem. Como é o caso que aconteceu da cloroquina, bem lá no começo. No começo era aceitável, você não sabia nada que funciona, e a gente tinha uma coisa na medicina é que no laboratório, a cloroquina mata quase tudo. Então sempre que vai surgir um patógeno diferente, taca a cloroquina. Que no laboratório ela mata quase tudo, vai que na vida real também mata. Aí mais uma vez a gente descobriu, não é um remédio que vai matar
o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. Aí as pessoas faziam esses estudos, mas tinham uma amostragem pequena, não acompanhavam ao longo do tempo mesmo completo, que é o tipo de viés. Mas nem era por companhia farmacêutica nem nada do tipo, não. Era do próprio pesquisador, do próprio médico. Aí, daí, ao passar do tempo, começaram a fazer pesquisa assim, com uma amostragem grande, que vai comprovar que o efeito dela assim, não é muito distante assim, de um placebo, e não dá para relacionar o uso com o melhor do prognóstico. Mas antigamente tem uma história cabulosa, que é o caso do cigarro. Hein? Aham, sim. Quando a gente vai ver um estudo científico, a gente tem que ver o desfecho primário dele. Primary endpoint. Vai estar em inglês, a maioria dos artigos são em inglês. Por que motivo? Que um estudo tenta responder uma pergunta. Se eu tomar X coisa para Y doença, eu vou ter Z resultado? É sempre uma pergunta. Companhias de cigarro faziam o quê? Faziam uma pergunta que o cigarro ia ser benéfico. Por exemplo, você faz uma pesquisa lá. O uso de cigarro, de nicotina, vai reduzir o estresse? Aí o cientista vai lá, faz a pesquisa dele e vai ter o quê? Que sim, vai diminuir o estresse. Porque o motivo libera endorfina no nosso corpo. Aí, de maneira bem suspeita, ele esquece de colocar lá no artigo que a utilização de nicotina aumenta o risco de câncer de pulmão, aumenta o risco disso. Ele omite informação e deixa só a parte boa lá, que é algo que hoje em dia já nem pode mais fazer. Tanto que tem uns fármacos para câncer, você vai ler um artigo lá de um remédio para câncer. Aí tá lá, a gente teve X% de melhora, ele melhora Y na sobrevida. Tem uma tabelinha lá falando que tudo de ruim que o remédio causou em quem tomou ele. Se o negócio for todo ruim, você vai ver que é todo ruim. Antigamente, nessa questão do cigarro, eles só omitiam um pouquinho assim, por lá pra debaixo do tapete, deixar uma nolinha pequena lá, para que o público não focasse naquilo. Então, eles faziam a pergunta certa. É esse o ponto. Exato. Uma pesquisa científica está respondendo uma pergunta. Dependendo da pergunta que você quiser, você consegue ter o resultado que você quiser. Se a pergunta for errada, toda a pesquisa vai ser errada e vai ser tendenciosa. Beleza. Tu quer complementar falando mais alguma coisa? Uma mensagem positiva, sei lá? Bebam água e invista em saneamento básico.